Boa noite a todos. É com muita alegria e com muito carinho que estamos aqui mais uma vez para mais uma noite de palestra com a nossa irmã Patrícia Campos da Secal, que vem falar para nós sobre o tema da família. E hoje, junto com Jesus, pedindo a Ele a sua proteção e o seu amparo, reunidos aqui com amor, com carinho, com dedicação, vamos pedir ao Pai de misericórdia que nos ilumine, que nos dê sabedoria para entendermos e compreendermos como viver melhor junto a esse núcleo que Ele nos deu para seguirmos na nossa evolução. Com a palavra, nossa irmã Patrícia. Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez aqui estar com vocês. Eu agradeço o convite, a oportunidade para a gente estar mais uma vez juntos, com o objetivo de refletirmos acerca das inquietações dos nossos cotidianos, à luz da doutrina espírita. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a família, chamada célula originária, E teremos como principal objetivo entender a família do ponto de vista espiritual. Inicialmente, comecemos a refletir sobre a família sob o prisma da nossa sociedade material. Como que a gente, enquanto sociedade, enquanto aqui encarnados, entendemos e é entendida a família. Para nós que estamos aqui encarnados, o que é família? E aí eu fui buscar lá, em algumas definições de dicionário, o que ele traz para a gente como definição de família. E encontrei o seguinte: designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Então essa é a definição que a gente encontrou lá, tradicional de família. Mas nós, com a percepção que temos, sabemos que família está um pouco além dessa simples definição. E espera-se que o ambiente familiar seja um local onde exista harmonia, afeto, proteção e apoio. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar, Essa coisa de estarmos juntos. Mas no nosso cotidiano, as famílias não se apresentam apenas sob esse aspecto tradicional, de pai, mãe e filhinhos, Nós já temos essa percepção de que família vai muito além disso. E não seria exagero dizer que esse formato tradicional de família tem sido cada vez menos frequente nos dias de hoje. A realidade na qual nós estamos inseridos nos permite identificar as mais diferentes estruturas familiares que vêm se formando em nossa sociedade, fruto das transformações sociais e culturais que nós estamos vivenciando. Então, além da família tradicional, aquela que foi lá definida pelo dicionário, de pai, mãe e filhinhos, encontramos facilmente as famílias monoparentais. E o que é uma família monoparental? Ela é composta por apenas um dos progenitores, ou pai ou mãe. E os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos. Englobam causas circunstanciais, como, por exemplo, a morte de um dos cônjuges, ou do companheiro, o abandono, o divórcio, ou então a decisão unilateral da pessoa de formar uma família. E até, na maioria dos casos, é assim que ela se compõe, essa família monoparental. Também são comuns,
nos nossos dias as famílias comunitárias. Essas, então, são bastante comuns. E o que é uma família comunitária? São lares onde convivem pessoas dos mais diversos parentescos. Pai, tia, sobrinhos, avós e etc. Todo tipo de parente mora nesse mesmo ambiente familiar. E todos, em algum momento, contribuem para a criação dos pequenos. Então, não existem, assim, figuras e estruturas definidas nesse tipo de família, né? A família contemporânea e comunitária. Várias pessoas formam aquele conjunto e se auxiliam entre si e auxiliam na criação dos pequenos também, das crianças. Outra estrutura familiar também crescente nos dias atuais são as chamadas famílias arco-íris, que são as famílias constituídas por casais homoafetivos, que geram, por meio de inseminações artificiais, ou adotam filhos, com a mesma proposta de acolhimento, afeição e devotamento. E verdadeiramente nós verificamos nessas famílias chamadas arco-íris, de casais homoafetivos, a demonstração muitas vezes de maior responsabilidade e comprometimento que muitos casais heterossexuais têm em relação à ideia de família. Quando efetivamente eles se decidem, né, por formarem uma família e constituírem com filhos que vêm pela inseminação artificial ou pela adoção, o comprometimento desses casais homoafetivos são, em geral, muito mais dedicado do que muitos casais heterossexuais. E ainda reconhecemos as famílias contemporâneas, que são caracterizadas pela inversão dos papéis tradicionais do homem e da mulher na estrutura familiar, né? Quando acontece aquela inversão. Antes nós tínhamos aquela ideia, né, fechada de que quem provia o lar era o homem e quem cuidava do lar era a mulher. Nas famílias contemporâneas, esses papéis se invertem. Muitas vezes as mulheres fazem o papel de provimento do lar, né, trabalham fora do lar, externamente, e os homens cuidam do lar e fazem toda a manutenção da casa e das tarefas domésticas. Essas são as famílias contemporâneas. Eu creio que nós nem precisamos fazer assim um esforço muito grande de memória para identificarmos todas essas novas estruturas familiares no entorno de onde vivemos. Elas são muito comuns em torno do nosso dia a dia, das pessoas que conhecemos, das famílias que nos cercam. Certo é que não existe um modelo de família ideal. O que existe são famílias reais. Não existe um modelo, né, uma estrutura que a gente possa dizer assim, essa é a chamada família. O restante é o que se forma aleatoriamente. Não. O que nós temos são famílias reais, que são formadas das mais diversas maneiras e com componentes diversos. São as famílias que se formam a partir das nossas convivências, das nossas escolhas, dos nossos afetos e, por que não dizer também, até dos nossos desafetos. Mesmo do ponto de vista puramente material, independente da configuração, a família continua sendo a instituição social responsável pelos cuidados, pela proteção, pelo amparo, pela educação de seus membros, promovendo relações de aprendizagem entre eles. E o que nos diz, então, a doutrina espírita acerca da família? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 8 e 9, Kardec, por meio das orientações dos espíritos superiores, nos ensina que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais
prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. E ele ainda complementa para nós. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. E quantas vezes, não é? Em nossas vidas já fizemos essa constatação de reconhecer num estranho uma afinidade que não temos com um irmão de sangue. É aquele nosso irmão fora de casa. E esse mesmo capítulo 14, ele aprofunda um pouco mais, nos revelando que existem duas espécies de famílias, sob o ponto de vista espiritual. Famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. Quer dizer, para a doutrina de Jesus, a estrutura familiar se baseia nessas duas espécies de vínculo, sejam espirituais, sejam corporais. Sendo duráveis as famílias formadas pelos laços do espírito, vez que se fortalecem em cada migração da alma. Enquanto que as famílias estruturadas pura e simplesmente em vínculos de parentesco corporal são frágeis e podem se extinguir com o tempo. Em algumas situações não resistem nem mesmo à encarnação atual. A gente também vê muito isso, né? Muitas famílias se desfazem, principalmente quando existe assim uma estrutura montada, né? Uma estrutura com um provedor forte, ou uma situação assim em que existe uma autoridade grande de alguém nessa família, e essa pessoa desencarna. E aí começam aquelas lutas e aquelas desavenças pelos patrimônios, e muitas vezes, ainda nesta mesma encarnação, essas famílias se desfazem completamente, né? As pessoas deixam de se falar, de se encontrar, de não terem mais nenhuma relação. Essas são as famílias pelos vínculos dos laços puramente corporais. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 8, nos diz: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então, vem resumir para nós isso que a gente já tinha colocado antes, né? As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E as simpatias e antagonismos que podem ocorrer nesse âmbito familiar. E é em decorrência dessa complexa formação que encontramos em nossas famílias membros que são plenamente afinizados, na contramão de outros que demonstram enorme dificuldade de convivência, e ainda aqueles que parecem não se integrar, aqueles que a gente costuma dizer assim, é um estranho no ninho, né? E qual a explicação que a doutrina espírita traz para essa aparente desarmonia? Não seria mais lógico manter juntos aqueles que possuem os mesmos interesses, gostos e preferências? Para que misturar esse povo todo diferente? Lógico, talvez seria, mas não possibilitaria o progresso e o aprendizado comuns, solidário e colaborativo. E assim, o capítulo 14, no item 9, acrescenta para nós: mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. É o que Santo Agostinho vem nos alertar. Por vezes, é preciso reduzir a marcha para aquele que ainda não possui o mesmo ritmo, para que esses que não possuem esse ritmo ainda alcance
os que já se desenvolvem com menos esforço. É o auxílio mútuo. Diminuir um pouquinho para ajudar aquele que ainda não está naquele passo, para que ele possa, vivendo e convivendo, acompanhar esse passo. Só que essa tarefa de colaboração, frequentemente, é fonte de perturbação no seio da família, constituindo prova para os demais membros. E se esse esclarecimento facilita muito o nosso entendimento das situações complexas que vivenciamos na família, né? Na teoria, tudo muito lindo, nos ajudando, né, a perseverar um pouco mais diante das dificuldades, isso não torna a nossa tarefa de convivência menos árdua. Ela só explica e nos dá a possibilidade de entendimento, né, de conceber aquela situação difícil com mais cuidado, com mais tranquilidade, mas não torna a tarefa menos árdua e menos difícil. Nesse ponto é indispensável nós falarmos um pouquinho sobre a missão dos pais. E propomos, de acordo com aquela ideia que a gente viu lá no início, dos vários tipos, né, de família que a gente tem na nossa sociedade atualmente, ampliar um pouco o significado da palavra pai, para também avós, madrastas, padrastos, tios, quer dizer, todo aquele que desempenhe na estrutura familiar que compõe o papel de tutor e orientador. Na pergunta 208 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores acerca da influência que os pais têm sobre os filhos. E a pergunta é a seguinte: o espírito dos pais tem influência sobre o filho após o nascimento? E os espíritos respondem: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. E para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. E quando a resposta nos traz se falharem, serão culpados, não é porque seremos julgados e condenados por Deus num tribunal divino, não. É porque falhar nessa tarefa significa ver aquele nosso filho, aquele nosso neto, aquele nosso sobrinho, aquele nosso tutelado, agregado numa situação de dificuldade moral, que nos afligirá profundamente. E a nossa própria consciência nos dirá que nós não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance em favor daquele que estava sob a nossa guarda, sob o nosso cuidado, sob a nossa orientação. É aí que nós nos sentiremos culpados. E Santo Agostinho ainda continua a nos alertar. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Embora tenhamos diante de nós uma criança frágil, pequenina e aparentemente inocente, naquele corpo habita um espírito imortal, que por vezes pode ter experiência espiritual em termos de números de encarnações maior que aquele que se encontra no seu papel de tutor naquela encarnação. Por isso, nós não podemos perder tempo. Expressões como ela é ainda tão pequenininha, deixa crescer mais um pouquinho que eu começo a ensinar. Ela ainda não entende. Ela não faz por mal. Essas são expressões que nós precisamos ter muito cuidado,
porque o tempo é curto e nós temos responsabilidade. São comportamentos que nós precisamos afastar de nós, com toda a nossa determinação. Revelam preguiça, falta de comprometimento com a sublime tarefa de educar. Educar é cansativo, gente. É uma tarefa, assim, exaustiva. Não dá mesmo para perder tempo e nem perder oportunidades. Né? Se a gente verifica uma atitude que deveria ou poderia ser diferente, é o momento de corrigir, de conversar, de mostrar. E aos pouquinhos a gente vai fazendo isso, porque essa assimilação da criança, daquele espírito que está ali reencarnado sob a nossa responsabilidade, ela é muito lenta. Então, se a gente perder tempo achando que lá na frente a gente vai conseguir reverter, isso não acontece, a gente perde realmente tempo. Então, pelo contrário, não há tempo a perder. Cada oportunidade deve ser aproveitada. E o Evangelho assevera para nós: se deixarem, se desenvolvam. O egoísmo e o orgulho não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. E não é o retrato fiel do que temos assistido nas famílias que conhecemos, senão dentro das nossas próprias famílias, dos nossos próprios lares? Um desrespeito generalizado, famílias desagregadas, crimes dos mais variados sendo praticados entre familiares, violência doméstica. É o resultado da falta de empenho na educação moral, que não se confunde com instrução. Educação é uma coisa, instrução é outra coisa. Criança que não conhece limites, fatalmente será o adulto que não respeita regras. E quando eu digo regras, me refiro às de convivência, de respeito, de compaixão, de colaboração, de bom senso. Portanto, meus caros, a tarefa é espinhosa, mas Deus confiou em nós e nas nossas capacidades. E mais uma vez, Santo Agostinho nos conclama: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele habita vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. E destaco aqui para nós o ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Aproximar de Deus não passa por dar os melhores brinquedos, a escola mais cara, o curso de inglês, o balé, o futebol, para dizer o mínimo. Tudo isso, gente, é instrução, não educação. Aproximar de Deus é semear nessa criança valores morais como a piedade, a empatia, que é o ato, de nós nos colocarmos no lugar do outro e tentar enxergar as coisas do ponto de vista dele. A solidariedade, o respeito pela natureza, que inclui automaticamente o respeito pelos demais seres humanos. Isso é educar. Se conseguirmos desenvolver essas sementinhas, estaremos no caminho da realização. Mas se o Evangelho nos alerta, ele também nos traz um consolo. E nos diz ainda o Evangelho: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, mãos à obra, porque Deus confiou em nossas capacidades. Emmanuel, através da psicografia de Chico, na obra intitulada Família, nos alerta:
Por maiores sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Lembrar-te-ás de que o lar não é somente o refúgio que o arquiteto te planejou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Essa é a casa, né? Encontrarás nele, no lar, o templo de corações, em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. E como é bom ter o aconchego e o acolhimento de um lar, não é mesmo? E com a mensagem Um Lar para Voltar, do CD Momento Espírita, nós finalizaremos a nossa conversa de hoje, rogando a Deus que nos fortaleça em nossos compromissos com a família, para que perseveremos na sublime tarefa de educar e de educar-nos, aprendendo e progredindo sempre. E que a gente não perca, né, essa vontade, esse estímulo, essa boa vontade de nos empenharmos nessa tarefa, que verdadeiramente não é fácil, mas que nos traz muita alegria. Eu tenho uma situação em que, na época em que estávamos naquela tarefa de leva para fazer vestibular em tudo quanto era lugar, ainda era assim, né? As universidades tinham os seus vestibulares próprios e viajávamos para vários lugares para a criatura fazer os vestibulares. Um amigo, nós fomos para Belo Horizonte na época e era bem muito distante de onde nós morávamos. E o amigo perguntou: nossa, mas se ela passar, ela vai vir para cá? Vocês vão vir para cá? E aí eu disse: não sei se nós vamos vir, mas se ela passar, ela deve vir para cá. Estou muito preocupada. E assim, demonstrei, né, aquela angústia, né, de deixar assim. E esse amigo foi muito sábio, porque é uma lição que eu trago comigo e toda vez que eu tenho a oportunidade eu a repasso. E ele disse para mim o seguinte: fica tranquila, Patrícia, porque se você deu as raízes, agora você pode dar as asas. Porque se ela tem raízes, ela sempre vai alçar os voos que ela tiver que alçar, mas ela vai sempre retornar para as raízes dela. E isso me trouxe um alento grande. Primeiro, né, foi aquela dúvida: será que eu dei as raízes? Né? Então não percamos tempo, vamos dar as raízes que nós precisamos. E assim, dentro da minha experiência que eu tenho vivido, né, porque Carolina chegou na nossa vida, eu era muito novinha ainda, então a gente tem uma experiência assim, a gente meio que cresceu junto com ela e é muito uma alegria muito grande você ver exatamente que você consegue, né, dar raízes e dar essa base necessária da educação e não da instrução. Instrução é importante, sim, sem dúvida, mas o que vai manter essa pessoa como um homem de bem, né, buscando esse caminho, é a educação que você pode fornecer, com cuidado, com amor, com, não digo severidade, mas assim, com firmeza, né? Nós precisamos dessa firmeza nesses dias que estamos vivendo, mas também com compaixão. Então essa a proposta da noite de hoje, né? De refletirmos sobre em que família estamos inseridos, que famílias estamos formando, como podemos contribuir nessa família que a gente está inserido, qual é o nosso papel mais importante nessa nossa família, porque nem sempre, né, é o papel só do tutor, do pai, mas às vezes a gente tem um papel importante como filho, às vezes a gente tem um papel importante como neto, e nós estamos assim, nós compartilhamos aprendizado. Então é um ensinando ao outro, um colaborando com o progresso do outro.
Então, que seja essa a nossa proposta de reflexão, para que nós consigamos, né, vencer esses desafios que são colocados e postos nas famílias onde estamos inseridos. Então, vamos ouvir a nossa mensagem, que é Um Lar para Voltar. Um grande abraço para todos e uma boa semana. Lar, um lugar para voltar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes. E todas elas apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: "Olá, como foi o seu dia?", você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. Depois desse esclarecimento, desses ensinamentos que essa nossa irmã trouxe para nós, vamos juntos, agradecidos ao Pai, louvar e de coração aberto, termos uma semana de paz, de harmonia e tentarmos, depois desses esclarecimentos, ter uma vivência melhor entre aqueles que Deus nos colocou reunidos para seguirmos o caminho da nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia e de muito amor. E que em breve possamos estar reunidos em nossa casa
todos juntos, celebrando a vida. Boa noite a todos.